E a palavra de hoje está escrita em Miqueias 2. Então, povo de Deus, vocês viram aí que nós ficamos 7 dias, em oração, orando o Salmo 7, que é para causas injustas e tal. E aí o Senhor nos respondeu no terceiro dia, com Miqueias 2. Então, o que está escrito aqui em Miqueias 2 é o ai do Senhor. Então, aqui em Miqueias 2 está escrito assim: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal à luz da alva e pratica porque está no poder da sua mão. Aí aqui também ele fala, no 2, e depois eu volto explicando. E cobiça campos, cobiça casa, arrebata-nas, assim faz violência a um homem à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Aí versículo 3, portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis os vossos pescoços, não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia, versículo 4, se levantará sobre vós um provérbio, e se lamentarão pranto lastimoso, dizendo, nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca, como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Aí, versículo 5, portanto, não terás tu na congregação do Senhor? Quem lance o cordel pela sorte? No versículo 6 diz assim, não profetiza? Os que profetizam, eles não profetizaram para eles? Pois não se apartará sua vergonha. Vamos para o versículo 7. Aí antes tem assim, contra a injustiça e a idolatria. Ó vós são chamado casa de Jacó. Porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que faz bem as minhas palavras? Ao que anda retamente, mas ontem se levantou ao meu povo como inimigo. Diz sobre a vestidura, tiraste a capa, daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo. Versículo 9. Da casa das mulheres e as suas crianças. Da casa das suas delícias e as suas crianças. Perdoe-me. Tirastes para sempre a minha glória. Versículo 10. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se houver alguém com espírito de falsidade e mentir, dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte. Será este tal o profeta deste povo. Versículo 12, promessa de restauração. Certamente te ajuntarei todo o Jacó. Certamente congregarei todo o restante de Israel. Poloeis todos juntos como ovelhas de Bosra. Como rebanho no meio do seu pasto farão estrondo, por causa da multidão dos homens. Versículo 13, subirá diante deles o que abrirá o caminho. E eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. O rei irá diante dele e o Senhor à testa deles. E diga amém, eu vou vir com a explicação de toda essa palavra. Primeiro nós lemos, fizemos a leitura da palavra e agora eu vou voltar explicando essa palavra, amém? Então, povo de Deus, é assim, essa primeira parte aqui de Miqueias, no versículo 1, ele destaca os pensamentos que são elaborados durante a noite, no momento ali de descanso. Aí ele fala assim, olha, enquanto as pessoas estão descansando,
a luz do dia, e assim a luz do dia chega e eles já têm a oportunidade de agir e colocam em prática os planos maléficos, misericórdia, que foram elaborados na noite anterior. E as suas mãos, elas são fortes, ou seja, eles não se preocupam em esconder seus atos, pois se sente capaz de realizar o que planeja. E aqui é um contexto, né, onde o profeta Miqueias denuncia a corrupção, a injustiça, né, a ganância que assola o povo de Israel, aqueles que se aproveitam dos outros, que usam a violência, a opressão para alcançar seus objetivos. E ele se recusa, né, em agir com justiça e retidão. Aí o versículo 2 aqui de Miqueias, né, fala assim, que naquela época os ricos e os poderosos desejavam expandir as suas propriedades, né, expandir as riquezas, né, e eles recorriam à violência e injustiça para tomar de outros as terras, as casas, expulsavam famílias das moradias, né, e a busca por mais riqueza e poder, né, e aí levava a ele não só a posse de bens materiais, mas como também a opressão sobre as pessoas, suas famílias, suas heranças. Esse versículo ele alerta sobre a importância da justiça, do respeito aos direitos alheios, onde a cobiça, o poder econômico era usado para oprimir, tirar dos outros o que lhe pertencia por direito. Aí aqui no versículo 3, ele descreve um castigo divino, né? Que vai direcionado aos líderes, é o povo de Israel e Judá, por suas ações iníquas. Deus anuncia que envia desgraça sobre eles, qual não poderão escapar, e seus descendentes não terão mais um lugar seguro. Aí aqui o versículo fala, né? Não andeis mais altivos, porque o tempo será mau. Né? Aqui o Senhor, ele fala, né, que o orgulho, a arrogância dos líderes serão quebrados pelo sofrimento que virá. O tempo mau indica um período de dificuldade, tribulações. Nesse tempo levanta Sião, né? Canções de lamentos, alegria e festas serão substituídas por tristeza, lamentações, refletindo a dor e o sofrimento do povo. E dirão: estamos desolados. A sorte do meu povo é mudada. Como tirou a minha herdade e transferindo para outro. Então aqui aconteceu o inverso, né? Esse que estavam rindo, agora ia ser o povo, né, que iam estar, né, está bem, no caso, o povo ia estar bem, o Senhor ia repartir com o povo. Então, aqui no versículo 5 está falando assim, ó, a explicação: aqueles que praticam a injustiça e a exploração, né, especialmente em relação à posse de terra, aqueles que se envolvem em tais práticas. Porque ele fala: serão privados das bênçãos de receber uma porção da terra prometida. Será excluído da comunidade de Deus. E suas promessas. O versículo também ele relata, né, a importância da justiça, da retidão, para, né, participar da congregação de Deus e desfrutar também das suas promessas. Aleluia. Glória a Deus. Uma repreensão, no versículo 6, né, aos líderes, os profetas que estão distorcendo a verdade e explorando o povo de Deus. O versículo condena aqueles que proclamam falsas mensagens de paz e prosperidade, enquanto continua a oprimir os pobres e ignorar os mandamentos divinos. Promete paz quando está prestes a trazer o julgamento. Aí vamos lá, no versículo 7 diz assim, ó: contra a injustiça e a idolatria não se diz: ó casa de Jacó, está irritado o Espírito do Senhor? Essa parte ele questiona a atitude dos líderes e os profetas, que diante das dificuldades e sofrimento do povo, atribuía tudo à ira de Deus.
sem reconhecer a responsabilidade do povo em seus próprios problemas. Em vez de advertir o povo sobre seus próprios pecados, enganava com falsas promessas de prosperidade e paz. Versículo 8 de Miqueias 2. Descreve a opressão sofrida pelo povo de Deus, onde seus próprios compatriotas, que deveria proteger, agem como inimigo, roubando suas vestes, mesmo aquele que voltaram da guerra e estava seguro. A segurança e a confiança são quebradas pela violência e a ganância. Então, ainda que no versículo 8, o povo de Israel, ao invés de cuidar um dos outros, eles estavam praticando atos de violência, roubo, mesmo contra aqueles que voltavam da guerra, estavam seguros, protegidos de perigos, mostrando falta de compaixão, falta de justiça, falta de ética que estava acontecendo no meio do povo. Misericórdia, Senhor. Agora vamos ler o versículo 9. O versículo 9, ele condena a opressão, a exploração, né, que se aproveitaram da situação dos mais fracos, não se preocupava com a pobreza, com o sofrimento do povo. Então, no 10, ele fala: levantai-vos e andai, um convite para a ação, né? Abandonar a situação presente e seguir em frente, indicando que algo está errado, que precisa ser mudado. Entendeu? Porque este não é um lugar de descanso. Esse trecho, ele revela que o lugar onde o povo se encontra não é mais um lugar de bênçãos ou de tranquilidade, mas um lugar de sofrimento, de destruição devido aos seus pecados. Por causa da imundícia que traz destruição, a que ele se refere à corrupção moral, injustiça, práticas pecaminosas que estava correndo em Israel. Essas ações estavam contaminando a nação e levando à sua ruína. Aí aqui no versículo 10, ele fala: sim, destruição enorme. Então essa frase ele enfatiza a gravidade da situação. A destruição que virá sobre o povo será intensa. Então no versículo 11, o povo, corrompido por seus próprios desejos, práticas pecaminosas, rejeitou a verdade, aborrece a falsidade. Eles rejeitou a verdade, rejeita a verdade e abraça a falsidade. Considerar o comportamento correto como algo estranho. Eles consideravam o comportamento correto como algo estranho ou indesejável. A passagem também aponta para a necessidade de arrependimento, restauração, mostrando que a busca por prazer passageiro e a rejeição da justiça divina leva à destruição. Se um homem andasse no espírito de verdade e profetizasse mentira, então este versículo descreve o homem que vive em falsidade, enganando a si mesmo e aos outros, com suas palavras e ações. E aqui no versículo 12 e 13 é uma promessa do Senhor, que fala sobre o povo de Deus sendo reunido, e seguido por Deus como o bom pastor que reúne as ovelhas. Essa passagem anuncia uma promessa de libertação, restauração para o povo, que será guiado pelo rei, que é Deus, para uma nova terra. Ou seja, Deus vai tirar o povo do exílio, da dispersão e trazer a terra prometida. Deus vai liderar e libertar o povo, guiando para um futuro melhor. E diga amém, graças a Deus, que Deus possa abrir o nosso entendimento, que nós possamos ser pessoas que escutam a voz de Deus, que andamos na obediência de Deus. E é assim, gente. Então aqui o Senhor me respondeu o Salmo 7, essa é a resposta de juízo. É juízo contra os opressores. Miqueias, versículo 2. Tá bom?